Quero convidar o senhor Matias Schelp, ele que é vice-presidente para a agricultura inteligente da Bosch América Latina, e vai ministrar a palestra com o tema Agroindústria na Bioeconomia. Então vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Seja bem-vinda. Você prefere falar aqui? Vou falar aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria inicialmente de saudar as autoridades que estavam na mesa, secretário Geraldo Melo Filho, Gustavo e Paula, da Embrapa, prazer conhecê-los, Caio Carvalho, vice-presidente da BAG, obrigado pelo convite, juntamente com Francisco, por estar aqui nesse evento, e, claro, a doutora Eugênia Campos, obrigado por nos receberem em sua casa. A todas as demais autoridades, palestrantes e líderes do agronegócio aqui presentes, também meu muito bom dia. É uma honra estar aqui hoje na abertura deste fórum e agradeço imensamente o convite. Existe um dado macroeconômico que todos sabem, mas eu acho que é o principal argumento do agro quando a gente fala, principalmente para essa população urbana que o Chiquinho comentou. A ONU diz que o mundo vai atingir 10 bilhões de pessoas em 2050. São 25% de aumento versus a base atual. Mas a demanda alimentar cresce em 45% no mesmo período. E o debate global não é mais sobre o que produzimos, mas sobre como produzimos. E é exatamente nesse como, com integração, sustentabilidade e tecnologia, que o Brasil tem uma capacidade única de liderar. Falamos de um setor que representa o PIB nacional e é responsável por quase 30 milhões de empregos. E dentro do PIB, mais de um quarto, e se a gente pegar o valor agregado, isso ainda é maior. Um setor que nas últimas décadas viu a produção de grãos saltar de 520%, enquanto a área plantada cresceu de forma muito mais contida. Isso prova que nosso crescimento vem de onde importa. Ganho de produtividade, impulsionado por adoção de tecnologia e boas práticas de manejo. O tema desse fórum, integração e biocompetitividade, não poderia ser mais oportuno. Nós, da Bosch, nós dizemos que o agro é um green powerhouse. Então, nós dizemos que é uma verdadeira potência verde. E o que quer dizer potência verde, na nossa visão estratégica, é segurança alimentar, segurança energética e liderança climática. O Brasil, eu vou ser redundante versus todos os fatos que já foram colocados, ele tem muitas vantagens comparativas. E quais são algumas delas? A primeira é a questão da matriz energética, onde nós temos 89% de fontes renováveis. E quando a gente pensa em energia, a gente está falando muito também do I, dentro do contexto que foi citado. E a gente preserva 66% da nossa vegetação nativa, eu aprendi hoje que é 66,7%. Usamos apenas 11% do território para plantio e um imenso potencial de expansão em áreas degradadas. Disponibilidade de água, disponibilidade de clima, com 5 biomas distintos, que nos dá a capacidade de plantar diversas culturas e ter diversas safras da mesma área. Integrando, por exemplo, soja, milho, silvicultura, pastagem. E nosso pioneirismo, no evento de hoje, em práticas sustentáveis, e uma delas é a plantio direto, integração lavoura, pecuária, floresta. É essencial que sejamos líderes do início ao fim da cadeia, que inclui o desenvolvimento e fabricação industrial das tecnologias. A missão da Bosch é tecnologia para a vida, e a gente conversou muito sobre isso internamente.
o que significava para a empresa ter um moto de tecnologia para a vida e onde eram as áreas estratégicas que nós deveríamos nos focar no Brasil. No início de 2025, a Bosch anunciou oficialmente que a nossa localidade foi designada como Centro de Competência Global da Bosch para o agronegócio. Nós consolidamos as operações globais nesse setor e a unidade local é responsável por desenvolver e fabricar soluções para a agricultura inteligente para o mercado mundial. Como que nós estamos trabalhando nessas iniciativas, nessas soluções? É que a agricultura de precisão nos ensinou a ser exatos, mas a agricultura inteligente e conectada nos ensina a sermos integrados. Temos um produto que se chama One Smart Spray, desenvolvido em parceria com a BASF, onde nós usamos câmeras de inteligência artificial e o sistema identifica plantas daninhas em tempo real, numa barra de pulverização, e aciona os bicos de pulverização apenas sobre o alvo, apenas sobre a erva daninha. Então, você tem uma redução média em aplicações reais de 62% no uso de defensivos. Um ganho imenso para o meio ambiente, mas também para a rentabilidade. Temos também solução de plantio em taxa variável, nós chamamos de solução de plantio inteligente, que basicamente transforma uma plantadeira numa verdadeira impressora gigante em 3D, controlando individualmente cada linha para garantir a distribuição perfeita, gerando um aumento de produtividade que nós fizemos um mapeamento junto com a Embrapa Instrumentação, projeto de parceria público-privada, em que nós observamos um aumento de produtividade em 8%, utilizando essas técnicas. E tudo isso pode ser acompanhado em tempo real, com uma plataforma de telemetria e monitoramento, o Bosch Digital Agro. Mas essa inovação, ela se estende também para a expansão dos biocombustíveis. A história da Bosch no etanol começou há quase 50 anos e teve um marco junto com Proálcool, crise do petróleo. Não estava lá, Chiquinho, mas talvez você tenha visto um pouco dessa jornada. E teve um marco para o lançamento, com o lançamento do sistema Flex Fuel, que foi desenvolvido pela Bosch em 2003. Se a gente for olhar essa perspectiva de tempo, não faz tanto tempo que isso virou combustível flex e hoje é difícil você conseguir um carro que não seja flex, né? E mais do que isso, hoje você vê uma hibridização com carros flex. Essa jornada do carro flex, ela já evitou, em dados estimados, cerca de 800 milhões de toneladas de CO2 que foram emitidas. Agora, o próximo passo que nós estamos trabalhando é na tecnologia Dual Fuel diesel-etanol. Desenvolvida pelos pesquisadores aqui no Brasil também, ela permite que equipamentos pesados, como colhedoras, por exemplo, substituam mais de 50% do diesel por etanol, dependendo do ciclo de uso. E com a massificação do uso para diversas aplicações, nós temos o potencial de reduzir a utilização do diesel em até 1,5 bilhões de litros ano e aumentar a demanda por etanol por cerca de 2,5 bilhões de litros. A gente está num fórum com especialistas, com autoridades do setor. Vocês enxergam o que isso traz como potencial tecnológico, como isso traz de potencial de geração de demanda, mas um aspecto muito relevante do ponto de vista de sustentabilidade. O caminho a seguir, na nossa visão, ele exige um esforço conjunto. Precisamos focar em algumas prioridades estratégicas, formando alianças para, primeiro, escalar práticas sustentáveis, como integração lavoura, pecuária, floresta. Segundo, fomentar políticas públicas que incentivem a bioeconomia, expansão do uso de biocombustíveis e aumento da produtividade através da adoção de tecnologias no agro. E terceiro, fortalecer a colaboração entre todos os elos da cadeia. Em resumo, ao unirmos a vocação sustentável do Brasil
com tecnologia de ponta, não criamos apenas um produto melhor. Nós criamos a solução que o mundo precisa. Eu queria fazer uma citação. Eu acho que você comentou sobre a população urbana, né, e a população rural. Gosto muito de Guimarães Rosa, que eu acho que traduz muito essa visão do Brasil fora das grandes cidades. E ele tem uma frase que diz assim: a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que a inovação e o futuro do agro querem de nós, hoje, é exatamente isso. A coragem para persistir, para construir e para criar alianças. Reafirmo nosso compromisso para ser um parceiro industrial e tecnológico nesta jornada. Vamos juntos construir o futuro da bioeconomia. Muito obrigado e desejo a todos um excelente fórum.